1 Samuel, capítulo 17, versículo 42 em diante. É um texto que todos conhecemos. Quem não conhece o texto exatamente conhece a história, porque esse trecho da Bíblia relata o momento em que Davi derrubou o gigante Golias através do poder de Deus. 1 Samuel 17, 42. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem a leitura comigo, por favor. Diz assim: E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos céus, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Podei vos assentar, irmãos. Nós sabemos que o que aconteceu no fim desse relato, desse encontro, é que o gigante caiu por terra quando Davi, com a sua funda, atirou uma pedra que ficou cravada na sua testa. E depois nós sabemos que Davi pegou da própria espada do gigante filisteu e lhe cortou a cabeça. Isso foi como um troféu que demonstrou que o Senhor realmente operou e pelejou por Davi e pelo povo de Israel, porque dele é a guerra, porque ele é aquele que peleja por nós. E quem crê que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que guerreia as nossas guerras e que entra com a sua providência para realizar o milagre na nossa vida, levanta a sua mão bem alta e diga glória a Deus. Esse momento nós podemos considerar não como o ápice da vida de Davi, porque os propósitos de Deus para a vida dele eram maiores, mas esse momento no qual Davi vence o gigante pode significar uma virada na vida dele, porque a gente sabe que versículos antes, capítulos antes, Davi ele é ungido como rei de Israel para ocupar o lugar de Saul. Só que depois de ser ungido, Davi não assumiu o trono imediatamente. Houve todo um processo para que isso acontecesse, e até então Davi não era reconhecido pelo povo de Israel, como ele passou a ser reconhecido depois desse fato, depois dessa atitude, depois de todos verem ali o milagre acontecendo através da vida dele, com a derrubada daquele gigante. Então esse momento foi uma virada na vida de Davi. Esse momento foi uma demonstração de Deus, de que ele estava com Davi e que realmente tinha um propósito na vida dele. E todos nós vivemos a nossa vida, o nosso dia a dia, estamos servindo a Deus, estamos procurando obedecer a Deus, sabemos que Deus tem um propósito com a nossa vida, e quantas vezes precisamos, necessitamos ou vivenciamos experiências que vão nos mostrar
que vão ser como um sinal de que Deus está no controle, de que Deus está agindo, de que Ele não se esqueceu da promessa, de que Ele não se esqueceu do propósito, mas que Ele está preparando todo o quadro da nossa vida, para que nós possamos viver os planos que Ele tem para nós. E nesse momento que Davi derruba o gigante, foi isso que aconteceu. Deus mostrou para Davi que estava com ele. Deus mostrou para Davi que o seu poder era grande. Deus mostrou para o povo de Israel que Davi era diferente, que Davi era alguém escolhido, que havia sobre a vida dele algo diferente. Eu quero dizer para você que no momento certo, Deus também vai fazer isso acontecer na sua vida. Eu quero dizer para você que está precisando de um sinal de Deus, simplesmente descanse, obedeça e prossiga, porque Deus está preparando o quadro para mostrar para você que Ele é Deus na tua vida. Quem acredita nisso e recebe, levante a sua mão bem alto e diga glória a Deus. Então eu quero entender junto com você agora o que conduziu Davi até aquele momento. Preste atenção, como é que Davi chega no arraial da guerra? Como é que Davi chega nesse momento aqui para se encontrar com o gigante filisteu? Ele não era ainda um guerreiro do exército. Os irmãos dele tinham ido para a guerra, mas ele ficou na casa com o pai dele. A guerra estava acontecendo, mas Davi estava em casa com seu pai, mesmo sendo ungido como rei, mesmo tendo recebido a unção, ele está na casa com o pai dele, mesmo sendo alguém corajoso, mesmo sendo alguém destemido. Ele não foi para a guerra porque ainda não era guerreiro, não foi autorizado para isso, ele estava em casa. Até que o pai dele pensa, poxa, eu estou sem notícias dos meus filhos. Aí naquela época não tinha como ele mandar um WhatsApp, não tinha como mandar um e-mail, não tinha como fazer uma ligação. Ele tinha que encontrar uma forma de saber como seus filhos estavam, de enviar para eles também mantimento. E quem é que o pai chama para levar o mantimento para os filhos que estavam na guerra? Davi. Jessé fala, Davi, meu filho, vai lá no arraial, vai lá na guerra, pega esse alimento aqui, esse pão, e leva lá para os seus irmãos. Veja como é que eles estão, Davi. Irmão, quando Davi sai de casa, ele não está sabendo que tem um gigante que está se levantando. Quando Davi sai de casa, ele não está sabendo que o gigante está afrontando e que haveria ali uma oportunidade para que o Senhor demonstrasse o seu poder na vida dele. Quando Davi sai de casa, ele não tem ideia do que Deus já está preparando para ele. Quando ele sai de casa, ele não sabia ainda que ele se encontraria com Golias, ele não sabia que nada disso acontecia, ele simplesmente estava cumprindo o seu papel e obedecendo ao seu pai. Ele estava simplesmente servindo a Deus e obedecendo seu pai, cumprindo a sua responsabilidade. Sabe qual é o caminho para você viver a virada de Deus para a sua vida? É a obediência e é a humildade. É a obediência e é a humildade. Você quer ver Deus preparar um cenário para você? Continue obedecendo, continue servindo, continue sendo humilde, continue sendo servo. Davi já era ungido rei de Israel, mas estava sendo ali naquele momento, qual era a responsabilidade dele? Levar o pão para os seus irmãos. Alguns podem considerar que era uma coisa muito simples para um rei fazer. Rei ungido. Foi aqui. Rei ungido vai se preocupar em andar com um saquinho de pão, em ser o menininho do recado para os irmãos? Rei ungido vai estar fazendo, isso não é papel de rei ungido, mas Davi sabia que ele ainda não tinha assumido o trono, Deus estava preparando ele ainda precisava ser forjado. Então mesmo depois de ser ungido, o que é que ele manteve? Ele manteve a humildade, ele manteve os pés no chão, ele se manteve obediente. Não tem aquele ditado, você quer saber quem é o homem, dê poder a ele. Você quer saber quem é a pessoa, dê status para ele. Você quer saber quem é a pessoa, dê visibilidade para ela. Então Davi, ele continuou sendo servo, ele continuou sendo obediente,
obediente. Você quer ver Deus agir na sua vida? Continue sendo servo, continua sendo obediente. Ah, mas eu fui ungido. Ah, mas eu já recebi a promessa, irmão. Entre receber a promessa e viver a promessa, há o caminho da obediência, da submissão e da humildade. E quem está trilhando esse caminho, na hora certa, vai ver o gigante cair por terra e o nome do Senhor sendo glorificado. Quem acredita nisso, nessa noite vai se manter na obediência. Levante a mão e glorifique a Deus. Agora, preste atenção. Ser obediente, humilde, não significa ser passivo, sem atitude. Ser obediente e humilde não significa ser alguém que está desligado das coisas que estão acontecendo, despreocupado e sem ousadia. Porque quando Davi chega no arraial, que ele percebe o que está acontecendo, que ele vê o gigante afrontando Israel, ele faz aquilo que nenhum daqueles soldados que estava ali fez. Ele se coloca à disposição e diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? É alguém para enfrentá-lo que ele quer? Esse alguém sou eu vou lá. Por quê? Porque além de ser humilde, além de ser obediente, além de ser submisso, Davi era ousado e era crente e confiava no seu Deus. Então, se você quer viver o milagre de Deus na sua vida, você também vai precisar ousar, você também vai precisar ter atitude, você vai precisar ser proativo. Deus abre a porta para você, mas você não passa. Por quê? Porque você está com medo, irmão. Quando Deus abrir a porta, quando a oportunidade aparecer, não titubeie, vá em frente, atravesse a porta e viva o milagre para a sua vida. Irmão, Davi não deixou o medo travar ele. Porque na vida nós temos desafios constantemente. O que era aquele gigante? Era um desafio. E não era um pequeno desafio, era um grande desafio. Por que nenhum soldado ou mesmo Saul se levantou e disse: eu vou lutar? Porque o gigante era grande, era poderoso. Só que a ousadia de Davi não estava baseada na sua capacidade. A ousadia de Davi estava baseada na fé que ele tinha no Deus que ele servia e que Deus podia capacitá-lo a realizar aquilo. Quando Davi diz que vai pelejar e que vai lutar, ele ainda não está confiando nele mesmo. Por quê? Porque era um menino. A Bíblia diz que ele era de gentil aspecto, ou seja, não era alguém mal encarado. Não era aquele tipo de pessoa grande que chegava com um poder físico ali para impor uma autoridade. Não, a autoridade de Davi não era terrena, não era carnal, não era simplesmente física. A autoridade que estava sobre a vida dele vinha de Deus. Então tenha a autoridade de Deus na sua vida e ouse. Ouse. Para você ver o milagre acontecer na sua vida, você vai ter que enfrentar os desafios que se apresentam. Vai ter que ousar. Vai ter que agarrar a oportunidade. Vai ter que passar pela porta. E foi o que Davi fez naquele dia. E outra coisa, que Davi não deixou pará-lo além do medo. Davi não deixou que a opinião dos outros travasse a vida dele. Porque quando ele chegou lá no arraial, os irmãos dele falaram: o que você está fazendo aqui? Ah, você veio aqui para ver como é que está a guerra, né? Você veio aqui para saber como é que estão as coisas. Aqui não é seu lugar não, aqui é lugar de guerreiro, Davi. Em outras palavras, estava dizendo: rapaz, você é só um menino, você não tem estatura, você não tem físico, você não tem treinamento, você não tem capacidade para fazer, Davi. E quantas vezes nós escutamos palavras que nos machucam, nos ferem, nos colocam para baixo, duvidam da nossa capacidade, menosprezam a nossa capacidade. O próprio gigante, a Bíblia diz, desprezou Davi. Irmão, se tem alguém te desprezando, o problema é dele. Prossiga, não deixe que isso te pare. Não deixe que isso te trave.
Ah, eu não vou conseguir porque o fulano falou que eu não vou conseguir. Ah, eu não vou chegar lá porque o Beltrano falou que eu não vou chegar lá. Irmão, os homens se enganam. Se dependesse de Samuel, Davi não era rei. Se dependesse de Samuel, o azeite não tinha descido na cabeça de Davi, tinha descido na cabeça de Eliabe. Então a opinião que importa ao nosso respeito é a de Deus. Ah, mas essa pessoa que está falando conhece os meus defeitos. Deus conhece muito mais. Essa pessoa que está falando conhece as minhas limitações. Deus conhece muito mais. Mas Ele dá tanto crédito pela sua vida, que foi por você mesmo que Ele entregou o filho dele lá na cruz. Foi por você mesmo que Ele entregou o filho dele lá na cruz. Ele conhece a sua estrutura e ainda assim te escolhe. Oh, Deus não conhecia Davi. E Ele está procurando verdadeiros adoradores que Ele quer usar. Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quem tem verdadeiro adorador aqui? Levanta a mão bem alta e diga glória a Deus. Os irmãos de Davi duvidaram da intenção dele. Perceba. Os irmãos de Davi falaram: não, você está aqui porque você é fofoqueiro, você quer saber como é que está a guerra. Pergunto, os irmãos de Davi conheciam o coração dele? Não. E qual homem conhece o coração dos outros? O homem só conhece a aparência. Deus é aquele que conhece o que está lá dentro. Deus é aquele que te chamou e que te escolheu pelo que está no seu coração e pela obra que Ele realizou na sua vida. Então não permita que as frustrações, que os medos, que o desprezo, que as palavras te parem. Prossiga em direção ao projeto de Deus para a sua vida. Quantas vezes já me enganei com acolhidos que chegam aqui? A gente conversa, faz uma entrevista, pergunta, está ali fazendo uma variação do quadro social e a gente pensa: acho que não permanece muito tempo. Mas graças a Deus a gente erra. Graças a Deus a gente se engana. Porque quem conhece verdadeiramente um homem é Deus. Então faça a vontade de Deus, continue prosseguindo. Mesmo que as palavras estão tentando te desanimar, continue prosseguindo. Mas não é com a intenção de mostrar para os outros que você vai vencer. Não é aquela ideia, não, eu vou mostrar para quem falou mal de mim que eu consegui. Ah, por que você conseguiu? Porque disseram que eu não ia conseguir, e essa foi a minha resposta. Irmão, esquece de dar resposta para homem, dê resposta para Deus. Não era esse o sentimento de Davi. Davi não estava nem aí para o que os irmãos dele estavam falando. Davi sabia quem era ele em Deus. Davi não deu resposta para os irmãos. Davi deu resposta para o chamado de Deus para a vida dele. Ele entendeu qual era o papel e a responsabilidade dele na obra de Deus. Entenda qual é o teu papel e qual é o teu chamado na obra. E não permita que o medo e que a opinião alheia te trave. Outra coisa que fez Davi vencer aquela batalha contra o gigante Golias é que ele foi autêntico. É que ele foi ele mesmo. Porque quer ver uma coisa que frustra a vida das pessoas? É a comparação. Davi não queria a armadura de Saul. Davi não queria a espada de Jonatas. Davi não queria a posição de nenhum deles para guerrear. Davi lutou com o gigante com a funda que ele usava no dia a dia dele, quando ele era pastor de ovelhas. Davi lutou contra o gigante com a sua roupa, com a sua veste que ele usava, com o seu jeito, com a sua personalidade, sendo quem ele era, autêntico e sincero. Deus vai usar você e vai levantar você nas suas características, na sua sinceridade. Você não precisa se comparar com ninguém, achar que você tem que chegar onde alguém chegou, ou ser igual a alguém. Você tem que ser você em Deus. Você tem que ter a sua característica em Deus, na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir. Seja autêntico, Deus vai te usar na tua autenticidade. Para de se comparar com as outras pessoas que chegaram a algum lugar. Esqueça, Deus tem para você, é individual. Deus, Ele conhece cada um de nós individualmente e trata de cada um de nós individualmente. Ele tem essa capacidade.
Nós não temos. A gente vive a vida da comparação. Ainda mais com a realidade hoje das redes sociais. As redes sociais fazem a gente viver em constante comparação. As redes sociais, a vida como a gente leva hoje, a avalanche de informações que a gente recebe hoje, fazem a gente se comparar constantemente com outras pessoas. Mas você quer ver o gigante cair na sua vida? Seja você. Encare o gigante com as armas que Deus te deu. Porque Davi, quando foi guerrear, Saul falou: não, vou te dar minha armadura. Aí Davi, quando foi vestir a armadura de Saul, percebeu que a armadura não cabia nele. Percebeu que se ele fosse lutar com a armadura do outro, a mobilidade dele não seria a mesma. Ele não ia conseguir rodar a funda da mesma forma. Ele não ia conseguir usar as suas características para vencer a guerra. Então não é porque alguém venceu com a armadura de rei que você precisa da armadura de rei para vencer. Você precisa ser quem você é. Você precisa ter a sua autenticidade para viver o milagre de Deus na sua vida. E quem acredita nisso, levante a sua mão bem alta e diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. É interessante porque a gente leu aqui um momento que é uma espécie de marco. É o momento que faz com que Davi chegue no palco. É o momento que faz com que Davi seja exposto como uma pessoa diferente. Esse momento que a gente leu, mas é aquele momento que Davi brilhou. É o momento em que Davi brilhou diante de todo o povo, diante dos filisteus. A partir daquele momento, Davi passou a ser temido, admirado. Mas irmãos, Davi não vivia só aquele momento, ou não chegou ali naquele momento simplesmente do nada. O que fez Davi chegar ali foram as suas experiências no dia a dia, no cotidiano, que ninguém estava vendo. O trabalho dele simples de pastor que ele estava fazendo, foi através dessa vivência, dessa experiência, que Davi chegou àquele momento em que Deus o exaltou. E a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Então não despreze a sua experiência do cotidiano. Não despreze o seu dia a dia que ninguém está vendo. Não despreze a obra que você vê que ninguém está te elogiando. Não despreze as suas palavras e atitudes boas que você acha que ninguém está vendo, irmão. Viva simplesmente na presença de Deus e deixa que Deus faça o resto na sua vida. Como disse Jesus, como o Salmo diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e as outras coisas Ele vai fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, irmão. Davi já tinha vencido o urso, Davi já tinha vencido o leão, e isso não saiu nas capas dos jornais, isso não estava na boca do povo de Israel. Por quê? Porque ele não fez aquilo para aparecer, ele fez aquilo para proteger as ovelhas, ele fez aquilo para que o urso e para que o leão não matasse as ovelhas. Irmão, não faça nada para ganhar exposição, simplesmente viva para agradar a Deus e fazer a sua vontade, que se for para você ser exposto, Ele vai fazer. Se não for também, tudo bem, o teu nome tem que estar escrito lá no céu. Simplesmente continue fazendo a vontade dEle. Eu vou chegar no final. Mas a gente aprende muito com isso aqui que Davi realizou naquele dia. Porque eu relembro a vocês que Davi foi ungido rei de Israel, mas ele não assumiu o trono de imediato. Depois que Samuel entrou na casa dele, derramou azeite na cabeça dele, ele não saiu dali para o trono, ele não saiu dali para a coroa, ele não saiu dali para dar ordem, ele não saiu dali para liderar exército. Irmão, nem guerreiro do exército ele virou. Ele continuou sendo o filho de Jessé, pastor de ovelhas, entregador de alimento, entregador de pão para os irmãos. Ele continuou, porque mesmo ungido, ele ainda precisava ser preparado e precisava amadurecer
para receber o que Deus tinha para fazer na vida dele como rei. Porque mesmo ungido, ele ainda não tinha condições de usar a armadura de rei. Ele ainda não tinha condições de exercer a função real. Então o que ele precisava? Ele precisava viver o processo. Ele precisava ter paciência e humildade. Para quê? Para viver todo aquele processo que o prepararia para o que Deus tinha na vida dele. Já pensou se o poder sobe a cabeça de Davi? Irmão, se não subiu a cabeça dele quando ele foi ungido, poderia muito bem ter subido a cabeça dele quando ele derrotou Golias. Porque ele foi ovacionado, ele foi carregado nos ombros do povo, ele foi aquele que salvou Israel da mão dos filisteus e da morte. Ele levantou o troféu. Ele foi naquele momento a pessoa mais importante do reino de Israel, sobrepondo até mesmo o rei Saul através da sua atitude. Irmão, ele poderia ter deixado o poder ter subido a cabeça dele naquele dia. Ele podia ter descido e achar: agora eu sou rei, agora vai se cumprir na minha vida. Saul, pode esquecer que tu não sabe de nada, tu nem quis lutar contra o gigante, Saul. Jonatas também está por fora, tu não foi lá lutar, quem não foi lutar fui eu. Quem botou a cara fui eu. Quem enfrentou o gigante fui eu. Quem venceu o gigante fui eu. Já pensou se o poder subisse a cabeça de Davi, o que aconteceria? E talvez você pense: ah não, isso aí está certo, isso não acontece na minha vida. Irmão, isso acontece na sua vida. Isso pode acontecer na minha e na sua vida. Porque às vezes você derruba um gigante e já acha que está pronto para um monte de coisa que ainda não está. Obrigado, Eric. Às vezes você vence uma batalha aqui, você recebe uma vitória ali, um milagre aqui, você já pensa: opa, se cumpriu na minha vida, agora ninguém me segura, agora eu sou o cara, agora eu sou a pessoa que vai brilhar, agora Deus vai cumprir. Irmão, tenha paciência para esperar o momento de Deus cumprir a promessa dele total na sua vida. Não é porque ele fez um milagre aqui, ou você conseguiu derrubar um gigante ali, que você já está preparado para viver certas coisas. E eu chego na minha conclusão, porque Davi nos mostra isso. Porque mesmo derrubando o gigante, ele ainda era um jovem, ele ainda era um menino, ele ainda era alguém que precisava amadurecer e precisava crescer. Então aprenda isso, entenda isso. Por maior que seja o milagre que Deus realizou na sua vida, não se deixe levar por algo que se chama jactância. A gente estava até conversando ali, me lembrei dessa palavra. Jactância é arrogância, é achar que você já tem um tamanho que você não tem, é achar que você já é que tem um status que você não tem. Se preocupe simplesmente, irmão, em abraçar a unção que você recebeu e se deleite, não onde a unção vai te levar, mas no fato da unção estar na sua vida. Preste atenção, guarde isso. O que deve trazer deleite, alegria, prazer para a sua vida, não é onde a unção pode te levar na terra, é o que representa essa unção na sua vida, em relação a Deus, em relação à presença de Deus na sua vida. E falando isso agora, me lembro da oração de Davi, que depois de rei, depois Deus cumpriu tudo na vida dele. Depois de alguns anos, Davi não só foi aquele que derrubou o gigante Golias, mas é aquele que nós podemos reconhecer como o grande rei de Israel. Cometeu erros, cometeu falhas, cometeu pecados, fez muitas obras maravilhosas, venceu diversas guerras. Golias ele venceu na pedrada, com a funda, pelo milagre de Deus, pela ação de Deus. Outros gigantes e outras guerras ele enfrentou no braço, na espada, na armadura, porque às vezes Deus vai abrir até o mar, mas às vezes você vai ter que passar nadando mesmo. Deus abriu o Jordão para Elias, mas quando Davi que teve que atravessar o Jordão para fugir de Absalão, na hora que Absalão estava perseguindo ele atravessou, foi no nado mesmo, com uma multidão.
Então tem hora na nossa vida que Ele vai derrubar gigante, tem hora que Ele vai deixar você pelejar contra o gigante. Mas nós sabemos que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aí eu me lembro agora da oração que ele fez. Se cumpre. Davi mostra, preste atenção, Davi demonstra que o que importava para ele na realidade não era o reino, não era o poder, não era a autoridade, não era o status real. Davi demonstra através de uma oração e do quebrantamento dele diante de Deus, que o que importava para ele não era ser conhecido como aquele que derrotou o gigante, ou não era o canto das mulheres. Saul matou 1000, Davi matou 10.000, ele não se encantava com isso. O que encantava Davi era a presença de Deus na vida dele, tanto que quando ele se deu conta que errou e percebeu que corria o risco de perder a presença de Deus, ele rasgou as suas vestes, ele se vestiu de pano de saco, se deitou nas cinzas e disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague as minhas transgressões com a multidão das tuas misericórdias. E nós conhecemos o Salmo 51, e de maneira gloriosa ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não pede: Deus, não retire o meu nome. Ele não pede: Deus, não retire o meu reino. Ele não pede: Deus, não retire a minha reputação. Ele não pede: Deus, não retire o meu poder. Ele não pede: Deus, não retire os meus bens, as minhas riquezas, o meu palácio. Ele não pede nada disso. Ele simplesmente diz: Senhor, não retire de mim aquilo que eu tenho de mais precioso em toda essa caminhada. Eu posso ter derrubado o gigante, eu posso ter vencido guerras, eu posso ter sido um rei, eu posso ter um trono, eu posso ter vestes reais, eu posso ter autoridade, Senhor, mas o que realmente eu sinto falta é da tua presença. Então, Senhor, não retires de mim a tua presença. E quem quer essa presença também na sua vida? Quem não quer perder essa presença? Levanta sua mão então bem alto. E não importa quantos gigantes você vai enfrentar, não importa quantos desafios você vai enfrentar, não importa se você vai estar no palco ou vai estar na cadeira, não importa se você vai estar em um cargo ou se você vai estar em uma membresia. O que importa é que você não pode perder a presença. Senhor, não retire de mim a tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Quem quer falar isso para Deus aí e quer se humilhar diante de Deus agora? Talvez você chegou aqui frustrado com algumas coisas, talvez você tenha chegado aqui enfraquecido porque não está vendo as coisas acontecerem, o gigante ainda não caiu. Irmão, na hora certa a presença de Deus na sua vida vai derrubar esse gigante. Você pode dizer: Senhor, não virou ainda o quadro, eu continuo com os meus problemas, eu continuo com as minhas dificuldades, os meus conflitos, eu continuo, Senhor, com os meus problemas e dificuldades, ainda não virou a chave. Irmão, uma hora a presença de Deus vai virar essa chave na sua vida e o gigante vai cair por terra. Simplesmente continue. Fique de pé, por favor. Derrubou um gigante, irmão? Continua servindo, vem outros. Venceu um desafio? Não baixa a guarda não. É guerra. Alcançou uma meta? Deus tem metas maiores para realizar. Irmão, derrubar o gigante não era o ápice. Derrubar o gigante Golias não era o ápice da vida dele. O que é o ápice? O ápice é o topo. Derrubar o gigante Golias não era o topo, não era o ápice, não era a grande glória da vida de Davi. Deus ainda ia fazer mais. Talvez você já tenha vivido muitas experiências maravilhosas, mas eu quero dizer para você que ainda não é o fim não, não é o ápice ainda não. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Tem até um hino que fala que você não imagina o que Deus irá fazer. Eu não gosto muito de ficar fazendo isso não, mas vou fazer agora. Vira para o irmão do teu lado e fala: você não imagina o que Deus irá fazer. Fala para ele: os pensamentos de Deus sobre você são mais altos do que os seus pensamentos. Deus pode te levar, irmão, em lugares que você não imagina. Deus pode fazer aquilo que você não espera. Deus é especialista em fazer além das nossas expectativas. E os pensamentos dele para nós são pensamentos de paz e não de mal. Deus tem boa vontade para com a tua vida. Deus quer fazer coisa grande. Então seja como Davi, aprenda com Davi a derrubar os gigantes, e você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero chamar aqui na frente nesse momento, você que quer ver um gigante cair na sua vida, e você vai fazer, irmão, quando o gigante falou aquela palavra para Davi: sou eu algum cachorro ou algum cão para você vir com um pedaço de pau, você vir com pedra? Quando ele foi desprezado pelo gigante, irmão, na hora que ele foi enfrentar o gigante, ele não foi devagar, ele não foi dar um passo para frente, outro para trás. A Bíblia diz que ele foi em direção ao gigante. Ele teve atitude. O gigante era grande, podia matar ele, podia esmagar ele, podia cortar a cabeça dele, mas ele foi em direção ao gigante, confiando em Deus. Eu quero chamar você aqui na frente agora, que quer derrubar um gigante na sua vida, e você sabe que você mesmo não tem capacidade, mas vindo aqui você vai mostrar: eu acredito que o Senhor pode derrubar esse gigante na minha vida. Vem aqui na frente agora. Eu quero chamar aqui na frente agora você que talvez tenha pensado que Deus estava longe de você, que Deus não estava te vendo, que Ele não tinha um plano na sua vida, e você hoje percebeu que Deus está te preparando para coisas maiores. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero chamar aqui na frente agora você que também pensa: Senhor, não retire de mim a tua presença. Eu errei, eu não estou cumprindo o seu propósito, eu não estou fazendo a tua vontade, eu não estou te obedecendo, mas eu não quero perder a presença, Senhor. Vem aqui na frente também para a gente orar por você agora. Eu quero pedir ao ministério para descer aqui agora, para que nós possamos orar por essas pessoas, para que nós possamos interceder por cada uma dessas pessoas, porque o Senhor, Ele está te ungindo hoje aqui, como Ele derramou uma unção que revestiu a vida de Davi e deu a ele essa promessa para que ele reinasse em Israel. Deus tem planos, tem projetos para a nossa vida. Deus tem projetos para você. Então não desanime, continue perseverando, continue seguindo em frente, continue obedecendo, continue se humilhando. Para Davi chegar no gigante Golias, ele precisou obedecer, se manter humilde. Você que está aqui na frente agora, levanta a mão bem alto para o céu. Eu acredito que agora Deus vai quebrar cadeias aqui hoje. Eu acredito que o Senhor vai derrubar gigantes hoje na sua vida. Talvez seja o gigante do vício, talvez seja o gigante da enfermidade, talvez seja o gigante na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Talvez seja o gigante que não deixa você se aproximar de Deus. Talvez seja o gigante que traz um esfriamento. Talvez seja o gigante que traz o desânimo, a depressão, a opressão sobre a sua vida. Talvez seja algo que está te oprimindo na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua família. Hoje o Senhor vai derrubar gigantes aqui. Hoje o Senhor vai derrubar gigantes na sua vida. Levante a mão bem alto, feche os olhos e fala comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui na tua presença e eu acredito no teu poder para derrubar o gigante que se levantou contra a minha vida, contra a minha família. Fala bem alto: Senhor Jeová, me liberta, cura as minhas enfermidades. Eu recebo sobre a minha vida a unção sobrenatural, a unção que despedaça o jugo, a unção que derruba o gigante. Senhor Jeová, me liberta. Senhor Jesus, eu te aceito. Tu és o meu Senhor
e o meu Salvador. Senhor Jeová, me abençoe. Abaixa suas mãos agora. Receba agora essa oração. A mão dos irmãos, a mão das irmãs está acesa agora. E receba agora a unção que vai despedaçar o jugo na sua vida, que vai derrubar o gigante na sua vida. Vai queimando agora, Pai, todo mal. Acende a mão dos teus filhos agora. Acende a mão dos teus filhos agora. Vai amarrando agora, Pai, toda a obra do mal, em nome de Jesus. Vai desfazendo agora toda seta maligna, Pai, toda obra do diabo, vai jogando por terra. Senhor, vai acendendo agora da cabeça a planta dos pés. Vai acendendo agora, Pai, os teus filhos, em nome de Jesus, Senhor. Tira agora todo vício. Vai queimando agora toda opressão maligna, Pai. Acende a mão das tuas filhas agora. E vai repreendendo agora todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Acende, acende, Pai. Acende agora, Pai. Vai repreendendo. Vai desfazendo a obra do mal, Senhor. Vai jogando por terra agora o espírito que fala na mente, Senhor. Vai jogando por terra agora o espírito que fala no íntimo, meu Deus e meu Pai. Ó Pai, na mente, no ouvido, Pai celestial, vai jogando por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Vai repreendendo agora, Pai, toda seta maligna. Vai jogando por terra a enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Acende agora. Vai queimando agora e vai acendendo, Pai. Vai tirando todo o vício. Vai visitando agora a saúde, Senhor. Vai visitando agora cada órgão, Senhor. Cada família representada, cada pessoa. Vai repreendendo agora e desfazendo toda a obra do mal, em nome de Jesus. Vai acendendo, Pai, vai acendendo agora. Vai queimando agora, Pai, vai repreendendo todo o mal em nome de Jesus. Acende, abençoa. Vai dando a vitória nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai visitando. Visita também aqueles que acompanham na internet, Senhor, no YouTube. Visita agora cada pedido de oração que é colocado ali, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Vai visitando agora e vai repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Levanta a mão bem alto, toda a igreja, e diga glória a Deus. Fala glória a Jesus. Fala Senhor Jesus, me abençoe. Glória a Deus. Bate palma para Jesus bem forte.